Mas antes de olhar isso aqui melhor, eu quero mostrar para vocês um outro detalhe que eu também mostrei um pouquinho na aula passada, vou mostrar um pouquinho hoje, mas é na aula que vem que nós vamos detalhar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês que a engrenagem possui vários parâmetros, que por sinal já mostrei. Esses parâmetros, eles são calculados em função de um parâmetro chamado módulo. Então você tem aqui, ó, a cabeça do dente. A cabeça do dente é igual ao módulo. A altura do dente é a cabeça do dente vezes o pé do dente, mais o pé do dente. O pé do dente também tem uma relação com o módulo. O diâmetro externo, ele tem uma relação com o módulo. O diâmetro interno é o diâmetro externo que tem a relação com o módulo, menos a altura do dente. Então, todos esses valores que estão aqui, exceto a espessura da engrenagem, todos esses valores são em função do módulo. E é sobre o módulo que eu quero falar. O que vem a ser o módulo? O módulo é um conceito que a gente usa quando nós estamos trabalhando no sistema internacional. Não vou falar do sistema inglês por enquanto, mas à frente a gente vai falar também sobre o sistema inglês. Vamos amadurecendo uma coisa de cada vez. Como é que você calcula o módulo? Você usa um conceito chamado diâmetro primitivo. Se você pegar o diâmetro primitivo e dividir esse diâmetro pelo número de dentes, você vai ter este valor que a gente conhece como módulo. E a partir deste módulo, todos aqueles outros valores que a gente viu vão nascer. Todos vão ser função deste valor chamado módulo. Observa aqui, eu tenho uma engrenagem que tem 16 dentes, eles estão numerados aqui, de 1 até 16. Se eu pegar o diâmetro primitivo, que é este círculo desenhado com traço ponto aqui, se eu pegar o diâmetro primitivo e dividir pela quantidade de dentes que eu tenho na engrenagem, eu vou obter um valor que é o chamado módulo. Beleza, mas o que vem a ser, Everton? Esse diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo é esse diâmetro que não é nem o diâmetro externo, nem o diâmetro interno e nem o meio do caminho. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós temos o diâmetro externo, que é o diâmetro que, se eu for fabricar a engrenagem, eu primeiro vou ter que construir um disco que tenha este diâmetro aqui, que é o maior diâmetro, para que depois eu possa cortar o material que está aqui no meio, retirar o material e fabricar o vão do dente. Depois que eu fabricar o vão do dente, vai nascer esse fundo aqui, é onde está o diâmetro interno. Diâmetro externo, crista do dente. Diâmetro interno, fundo do dente. Muito bem. E esse tal diâmetro primitivo, que ele está aqui, esta linha ponto traço, como eu falei, ele está entre os dois, mas ele não está exatamente no meio da distância, não. Vocês já viram roda gigante funcionando? Como é que um motor elétrico transmite a rotação para a roda gigante? Alguém já viu que tem uma roda de Fusca na roda gigante? Sim, vocês já observaram. É uma roda de Fusca com pneu, e essa roda, ela fica em contato com uma roda grande, que é a roda gigante. Quando o motor gira o eixo e gira esta roda de Fusca, em contato com a roda gigante, transmite a rotação para a roda gigante. Então, a roda de Fusca, ela é relativamente pequena em relação ao tamanho da roda gigante. Essa roda dá muitas voltas e a roda gigante vai rodando devagarzinho. Esse tipo de transmissão a gente chama de rodas de atrito. E como o nome já diz, né, depende do atrito entre a borracha do pneu e o aço da roda gigante para que esse processo aconteça. Quando o operador da roda gigante resolve mandar parar a roda gigante, geralmente tem uma derrapagem, porque o motor para e a roda gigante, que está na sua inércia, ela vai tender a continuar se movimentando, então ela dá uma derrapada. Neste momento, o atrito não é suficiente para manter o acoplamento entre as duas rodas. Muito bem, onde é que eu quero chegar? Você está vendo que você tem uma situação onde você tem escorregamento. Isso, obviamente, vai te fazer entender
que, se eu tiver que transmitir esforços muito grandes, este atrito por si só não vai ser capaz de manter as duas rodas conectadas. Uma vai escorregar em relação à outra quando a resistência for muito grande. Como é que foi a estratégia para evitar o escorregamento? Você já parou para pensar em como é a chuteira que você usa para jogar futebol de salão e a chuteira que você usa para jogar futebol na grama? Elas são consideravelmente diferentes. E a grande diferença está nos cravos que tem na chuteira. A ideia é mais ou menos essa. O que o camarada pensou? Vamos melhorar o atrito entre essas rodas. Vamos calçar uma chuteira nessa roda de atrito. Vamos colocar cravos nesta roda de atrito. Esses cravos são os dentes da engrenagem. Só que para isso funcionar, esses dentes têm que se encaixarem. Primeiro ponto importante, você só encaixa duas engrenagens que possuem o mesmo módulo. Então, volto a falar do danadinho do módulo. Para que uma engrenagem encaixe na outra, os dentes eles têm que ter sido fabricados com o mesmo módulo. Isso é a garantia de acoplamento entre duas engrenagens. Beleza, mas eu ainda não falei o que é o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo é um diâmetro conceitual. Então, isso aqui não é, esse diâmetro ele não existe fisicamente. Ele é um conceito. Este conceito é, imaginando que você não tivesse a chuteira na engrenagem, que fossem duas rodas lisas, seriam duas rodas que teriam este diâmetro chamado diâmetro primitivo. Então, entenda, quando você está se referindo ao diâmetro primitivo, você está se referindo a um diâmetro conceitual, que é o diâmetro que essa roda dentada teria caso ela não tivesse dentes. Isso vale para as duas rodas dentadas. Então, conceitualmente, os diâmetros primitivos das duas rodas dentadas, você está enxergando um aqui e o outro diâmetro primitivo aqui. Esses diâmetros primitivos, eles se tocam. E é justamente neste ponto que a força é transmitida de uma engrenagem para outra, segundo o chamado ângulo de pressão. É este ângulo que a gente está vendo aqui, ó. Esta linha, temos aqui o chamado ângulo de pressão. A força vai ser transferida em função desta linha. Na semana que vem, nós vamos trabalhar esta força de uma maneira mais detalhada. Por enquanto, o que eu quero que você entenda? O conceito de diâmetro primitivo, entender que esses diâmetros, a força é transferida de uma engrenagem para outra exatamente neste ponto do diâmetro primitivo, segundo um ângulo chamado ângulo de pressão. A partir do momento que você entendeu o diâmetro primitivo, se você dividir o diâmetro primitivo pela quantidade de dentes, você vai ter o valor do módulo. E aí você já vai perceber uma coisa. Já vou adiantar uma fórmula para vocês. O valor da cabeça do dente é igual ao módulo. Então, olha só, eu tenho 16 dentes. Eu tenho 16 vezes o módulo, até o 16, para dar o diâmetro primitivo. Como é que eu faria para chegar ao valor do diâmetro externo? Eu tenho que somar o diâmetro primitivo, uma cabeça de dente deste lado, outra cabeça de dente deste lado. Ou seja, eu tenho que somar duas cabeças de dente. Então, se a cabeça de dente é igual ao módulo, eu tenho que somar mais duas vezes o módulo. Então, como é que é a fórmula mais à frente? Essa fórmula vai aparecer para a gente. O diâmetro externo, ele é o valor do módulo vezes a quantidade de dentes mais 2. Por que 2 dentes a mais? Por que 2 vezes a mais? Porque eu tenho uma cabeça de dente de cada lado. Nós vamos analisar isso com calma depois. O professor GPS não existe mais. Agora, o professor é como uma bússola. Está aqui para direcionar, para mostrar a direção. O caminho é você que faz. Beleza? Conhecimento não se transmite, conhecimento se constrói. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza, gente. Obrigado pela presença. Terça-feira tem mais.